Boa noite, bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou cirurgião dentista, especialista em desenvolvimento pessoal e humano, eu sou analista transacional, organizacional e mentor integrativo e relacional e estou aqui para falar com você sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. Hoje a gente vai continuar com os 7 passos para você alcançar seus objetivos. A gente falou passo 1, passo 2, hoje teremos o passo 3 e 4. Com essa série que eu estou fazendo, você vai poder, de fato, identificar seus sonhos, desejos, necessidades, principalmente se você sente que, de alguma forma, você vem vivenciando sempre as mesmas situações e mesmos problemas repetidamente, né? Eu vou com as lives também ajudar você a entender por que não tem, né, você não tem conseguido alcançar o que pretende, né? Você vai olhar e conseguir entender isso, e tudo vai começar a fazer sentido para você finalmente, né, ver aquela luz no fim do túnel e descobrir que é possível desbloquear a sua vida e começar a caminhar na direção que você deseja, que você sonha, que você considera como sendo a direção certa para você. Com o que eu vou falar para você, você vai descobrir por que você sabia o que fazer numa situação, por exemplo, mas não conseguiu fazer, por mais que você tenha tentado. Você sabia o que fazer naquela situação, mas você não deu conta de fazer naquela situação o que você sabia que você precisava fazer. Além de perceber o que você deve fazer para finalmente conseguir passar a agir e ter os resultados que você procura e que você merece. Mas para isso funcionar, é importante que você reconheça que o seu comportamento atual, o que você faz hoje, as escolhas que você faz, como você está deixando as suas emoções te dominarem, o que está rolando de teu comportamento hoje, ele não está contribuindo para o seu crescimento, porque você está empacado. Então, se você está nesta posição de não vai nem fica, ou está indo para uma direção que não era a que você queria, você percebe que você está andando mais para o lado errado, né? É importante que você reconheça que isso está acontecendo e que você esteja aberto para abrir mão desse comportamento atual. Se não tiver aberto para a mudança do comportamento atual, provavelmente você vai ficar lá naquela situação que eu comentei. Você até sabe o que precisa fazer, mas você não vai dar conta de fazer, porque você não se abriu para. E às vezes você nem sabe o que fazer, não tem solução ainda, mas continua repetindo do mesmo jeito, no mesmo comportamento, porque você não abre para experimentar novos comportamentos. Então, sem mais, só lembrando quais são os 7 passos, né? Que primeiro era assumir o controle, vocês já assumiram. A realidade atual, que é entrar em contato, né? Como a gente brinca, eu falo sempre, né? Saber quem é você na fila do pão, né? Estabelecer objetivos, vencer obstáculos, criar um plano, entrar em ação, analisar resultados e recomeçar. Então, esse construto que eu estou fazendo aqui, e hoje a gente vai falar sobre o passo 3 e o passo 4, né? A gente falou sobre assumir o controle e a realidade atual, e hoje, já que vocês já estão com as rédeas nas mãos e já estão cientes da própria realidade e de fato sabem quem são vocês na fila do pão, vamos para o passo 3 inicialmente, que é estabelecer objetivos, né? Ter metas e objetivos esclarecidos é o terceiro passo para você assumir o controle da vida e chegar no seu resultado. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai te levar lá. Qual o seu objetivo? Qual objetivo você espera atingir vendo essas lives, por exemplo? Você está aqui vendo essas lives com qual objetivo? Você está mirando naquilo que você quer alcançar? Está andando em direção àquilo? Sim, não, talvez? Já parou para pensar? Você não sabe? Se você não sabe, né, o que você está fazendo aqui hoje, ou o que você está fazendo, como que você vai saber se você está conseguindo ou chegando mais perto de atingir os resultados esperados? Então você precisa olhar para tudo isso e saber realmente, né, quando você quer ou quando você vai atingir esses seus sonhos, né? A diferença entre um sonho e um objetivo é justamente uma data. O sonho é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente fantasia, aquilo que a gente espera um dia acontecer na vida.
né? Um dia, sei lá, um dia eu vou mudar de emprego, um dia eu vou ter um carro novo, um dia eu vou sair dessa relação, um dia eu vou me dedicar mais a isso ou aquilo, né? E esse dia acaba por não chegar, a não ser que você determine uma data. Este dia é hoje, por exemplo. Este dia é daqui 1 ano, este dia é daqui 5 anos, independentemente do que for. Se você não tiver uma previsão, uma proposta de data, você não vai chegar lá. Quando a gente estabelece objetivos e a gente coloca isso como um foco, coloco o tempo que eu quero atingir aquilo, a gente ativa, a gente coloca em ação um sistema que a gente possui cerebral que chama sistema de ativação reticular, isso é neurociência, acontece isso numa pequena parte do cérebro que é responsável pela filtragem da informação que a gente vai processar. Ou seja, a gente ativa a nossa capacidade inconsciente de observar e conjugar todos os recursos disponíveis e as oportunidades que possam ajudar a aproximar a gente da nossa meta, ativando esse SAR, esse Sistema de Ativação Reticular. Né? Em termos de comunicação, o SAR, o Sistema de Ativação Reticular, pode fazer maravilhas para a gente e ajudar bastante a gente ficar focado no que realmente é importante, né? Tony Robbins falava que uma pessoa sem objetivos é como um barco à deriva. Então, falava não, ele fala ainda, né? Uma pessoa sem objetivo é como um barco à deriva. Estabelecer objetivos não é tão simples como parece à primeira vista. Pela minha experiência, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, claramente que a maior parte das pessoas não possuem objetivos estabelecidos. Ou não sabe como fazê-lo, o que significa praticamente a mesma coisa, ou não sabe exatamente o que quer. Né? E ainda existem pessoas que têm medo de grandes metas, não se veem capazes ou não se veem chegando nessas metas ou objetivos. Então, objetivos limitados criam vidas limitadas. Né? Tá, o fato de eu tenho um objetivo gigantesco e não alcançar, vou me frustrar. Sim, pode acontecer, mas o fato de você não ter um objetivo gigantesco te limita. Então, encontrar dentro das suas possibilidades, das suas habilidades, para isso precisa saber quem você é na fila do pão, ter o autoconhecimento, ver o que é possível desenvolver e desenvolver, você vai ficar estagnado, se frustrando com o que não consegue e alcançando coisinhas quando alcançando coisinhas pequenas. Então, sim, precisa ter esse foco e esse olhar, né? Lembra que eu falei do SAR, né, do sistema reticular, né, de ativação reticular, né? O que é isso, né? Você convive com ele e nem percebe. Quer ver um exemplo diário do funcionamento desse sistema de ativação reticular, só que você não sabia que era ele? Quando a gente quer comprar um carro novo, da marca X do modelo Y, quando a gente fala isso para o nosso cérebro, a gente diz ao SAR para ele ficar atento. E de repente, você começa a ver a cada esquina inúmeros daqueles carros. Toda hora você vê um daquele. Quem tem filhos, né, pode lembrar que de repente nasce o seu filho, você está lá, de repente você começa a olhar e vê um monte de mamãe com um monte de criança junto, né? Onde você vai tem filho, onde você vai tem bebê. Quando teu filho cresce, já está adulto, sai de casa, enfim, parece que diminui essa quantidade, porque o teu SAR não está mais focado naquilo. Então, quando você fala para o seu sistema de ativação reticular que você busca atingir aquilo, ele vai começar a pegar informações no meio que fazem sentido para montar uma estratégia para chegar lá. Mas a gente pode atrapalhar isso. Isso acontece meio que naturalmente. Como que a gente atrapalha isso? Inconscientemente, mas a gente pode atrapalhar. Você vai ver durante a live o que vai acontecendo, que isso vai ficando no meio do caminho, né? Então, não é que tem mais bebês no mundo, não é que tem mais daqueles carros que você queria ver no mundo, de repente abriu a fábrica e saiu 200 milhões de carros daquele. Não, esse é o sistema de ativação reticular que está ligado para entender o que está acontecendo, baseado naquele teu objetivo, naquela tua expectativa, naquele teu pensamento a respeito de alguma coisa, né? Com relação ao passo 3, existem várias ferramentas para colaborar nessa missão de definir objetivos, tá? Um deles, não sei se vocês conhecem, é bastante interessante, ele é um pouco mais
complexo, digamos assim, no pensar e no determinar, mas ele é muito bom. Não sei se vocês já ouviram falar no Ikigai, que é da cultura japonesa. O que é isso, né? O Ikigai é encontrar aquele cantinho, aquela região onde várias coisas se encontram para que você esteja desempenhando o que você ama, o que você quer, o que você pode dar de contribuição, o que você pode receber algum tipo de remuneração por aquilo. Então ali é o seu Ikigai. E fazer esse diagrama ajuda você a entender quem é você, para onde você está indo, o que você quer fazer, como você quer fazer. Então te dá noções bastante importantes. Então ele trabalha 4 questões que se sobrepõem mutuamente, né? Então você encontra ali o Ikigai. E isso pode ser aplicado para qualquer área da vida ou como a vida como um todo, uma área profissional, uma área pessoal, qualquer área, mas também para a vida como um todo, né? Então no Ikigai, em um dos círculos, você descreve o que você ama. No outro círculo, você descreve, por exemplo, o que você é bom, no que você é bom. Aonde eles se sobrepõem, você tem um resultado ali. No terceiro círculo, você escreve o que você entende que o mundo precisa. No quarto círculo e último círculo, você escreve o que você faz que você pode receber por aquilo. No encontro dos círculos, por exemplo, que eu falei, né, do que você ama com o que você é bom, ali tem sua paixão. No encontro do círculo, que descreve o que, ao seu ver, o mundo precisa com o que você ama, ali você tem sua missão, algo que você ama que pode servir ao mundo. No encontro do círculo que você colocou, algo que você pode fazer, que você pode ser remunerado, no encontro disso com algo que o mundo precisa, você tem ali sua vocação. Você vê o que o mundo necessita e pode fazer algo para ser remunerado, para ajudar naquilo lá. E na interseção do círculo que contém o que você é bom, né, qual é a sua habilidade maior, com o que você pode fazer para receber algo, ali você descobre sua área de atuação, sua profissão. Tem algo que você é bom, tem habilidades e você pode receber algum retorno financeiro, por exemplo, por aquilo. É a sua profissão. Assim você descobre essas quatro questões que quando elas estão juntas, você tem ali o seu Ikigai. Isso te dá uma noção, um norte. Isso pode ser aplicado, como eu falei, para várias coisas, inclusive a vida como um todo, né? E daí você descobre a sua paixão, sua missão, sua profissão, e no encontro dos 4, na sua profissão dela, você tem seu Ikigai. Então, procure isso aí na internet, gente, tem a rodo aí, vocês podem preencher isso sozinha. Facinho, de graça, é só fazer, né? Claro, às vezes tem dificuldade no preenchimento, às vezes tem dificuldade na interpretação, na leitura. Se tiver necessidade, uma sessão, por exemplo, de mentoria pode ajudar a esclarecer isso daí e resolver a questão do seu Ikigai, né? Outra ferramenta muito utilizada para estabelecer os objetivos, né, e guiar você na direção de cumprir os objetivos, para quem trabalha em organização, né, em ambiente organizacional, em empresas, já deve ter utilizado, deve conhecer. É um acrônimo. Ele é da década de 50, mais ou menos, antigo para chuchu, chama SMART, S-M-A-R-T. Vocês lembram que é acrônimo? Acrônimo das aulas de português é assim, você escreve SMART e daí cada uma delas você escreve uma palavrinha do que significa aquelas letrinhas que formam essa palavra principal. No inglês SMART é esperto, né, inteligente, esperto, né, mas esse acrônimo SMART tem as palavras que a gente vai falar, eu vou falar para vocês para a gente entender um pouquinho. Então, como eu falei, é uma ferramenta bastante antiga, que muitos já devem ter utilizado. Eu particularmente acho que ela é bastante limitada, porém, porque ela olha bem especificamente algumas questões que podem ter aquele raciocínio do limitar, mas para quem está começando, para quem está perdido, ele dá um chão, te ajuda a estabelecer algumas questões ali e a partir daí você começa a expandir. Eu gosto de trabalhar com outra matriz, uma matriz que tem 7 itens ali, eu vou falar um pouquinho depois para vocês, mas essa matriz do SMART ajuda bastante nesse foco, nessa questão mais direta, assim, sabe? É mais prática, apesar de ser antiga e apesar de eu entender que ela não é a melhor ferramenta do mundo, mas ela dá um norte bastante bom para quem está buscando, tá? Não leva você ao extraordinário, tá? Não de primeira, não de segunda, não somente ela, mas ela ajuda você a focar e dar aquela injeção
para você começar a ver coisas funcionando na sua vida e ter aquela injeção de neurotransmissores de felicidade, de prazer, e isso daí começa um crescente, dando ânimo para ampliar e expandir isso. Então o SMART funciona bem até para alguns casos. O SMART, o S é de específico, o M, vocês querem anotar? Eu vou falar mais devagar, pessoal. O F, S de específico, o M de mensurável, o A de ambicioso, o R de realista e o T de tempo, de temporal, de uma data definida. Repito, o SMART é uma ferramenta muito utilizada desde a década de 50, não é a melhor, não é a única, ela tem várias limitações, ela é bastante limitada, mas para casos de início, onde você não tem noção nenhuma de nenhum objetivo, ela pode te ajudar para alguma coisa, para você traçar as metas para chegar lá. Então, pode ser útil em algum momento. E da mesma maneira lá do Ikigai, uma sessão, por exemplo, de mentoria pode te ajudar a preencher isso. E se você estiver fazendo uma sessão ou sessões de mentoria, você vai conseguir tornar isso um pouco mais rico, porque você vai investigar outras questões além daquelas práticas ali. Questões de desenvolvimento pessoal, por exemplo, se for mentoria integrativa relacional. Então, você pode dar um boost, né? Um boost aí, uma injeção de combustível nisso para fazer algo um pouco diferente. Mas para você que vai fazer sozinho, ela funciona bem, né? Ao definir esse objetivo, usando isso, né, o resultado vai ser que você vai ter um objetivo que é bastante específico, que você pode medir se você está chegando e onde você está, ele precisa ser, né, ambicioso dentro do teu padrão de limite ali que você entende que é ok para você, realista, alcançável, atingível e com prazo para poder realizar aquilo, né? Ele te dá um plano organizado com metas smarts, né? Metas atingíveis, específicas, com passos necessários para você ir em direção ao que você quer, né? Para sair dessa coisa do sonho e começar para a realização, né? Para sair do sonho e ir para o objetivo realizado e não só realizável, que enquanto o objetivo for realizável, ele ainda será um sonho, né? Então, um objetivo realizado se concretizou para ter aquela injeção de neuroquímica que eu te falei, para você ter essa sensação de conseguir, de felicidade, etc., né? Você pode usar essa ferramenta e isso vai te ajudar a ver se você está indo no caminho certo. Deste terceiro passo que eu comentei com vocês hoje, o que é mais importante você guardar talvez seja que você precisa sim ter metas em sua vida e essas metas também precisam ser bem definidas. Se você não tem meta, você vai indo, você vai conforme a música que vão tocando, você vai indo. E se você não tiver noção mais da especificidade do que você espera, do que você quer para suprir a sua necessidade ou o seu sonho, também fica difícil você chegar lá. Eu vejo um problema, por exemplo, na questão da especificidade do sonho, é que você acaba se limitando e acaba abrindo mão de outras oportunidades que te levariam num lugar muito maior que você nem imaginou. Então tem que ter um pouco de cuidado com essa especificidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber, né, se eu quero feijão com arroz, ou se eu quero só feijão ou só arroz. Isso é uma especificidade. Então, mas eu não posso desconectar totalmente de que se por acaso eu quero feijão, estão me oferecendo arroz e feijão, isso é uma oportunidade às vezes muito mais abundante do que aquela que eu estou focado ali em fazer aquilo daquele jeito, porque eu quero aquilo. Então, é isso que eu digo que a Smart às vezes trava um pouquinho as pessoas que usam ela. Mas funciona, tá, gente? Funciona, dá uma estruturação lógica para o teu pensar e o teu decidir de como agir para chegar lá, né? Eu gosto de trabalhar mais com uma tabela, digamos assim, que contém 7 princípios, que eu brinco que deixa o Smart no chinelo, porque olha para questões que a Smart não olha. Mas é uma tabela muito mais complexa, que você precisa de tempo, você precisa de acompanhamento, provavelmente, para conseguir preencher e conseguir extrair dali algo que vai te dar realmente um resultado. A Smart é mais simples, é mais prática, mas também não é para tudo, né? Eu não vou ter tempo de explicar essa tabela, que tem os 7 princípios, porque precisa de aprofundamento, mas só para terem uma ideia, né? Os 7 princípios, né, são, o primeiro deles, questionamento, o segundo, visão, o terceiro, emoções, o quarto, autocontrole, não no sentido de conter-se, sabe, de se autocontrolar, mas de masterizar, de ficar top no autodomínio,
assumindo de fato as rédeas sobre o seu comportamento. Então, o quarto é o autocontrole. O quinto é esse fluxo, é o fluir das coisas na sua vida. O que eu gosto muito, o sexto, a intuição. E o sétimo diz respeito ao espírito. Então, essa tabela com esses 7, que depois tem 3 níveis diferentes cada um deles, ela é muito mais complexa de você olhar para tudo isso e pensar a respeito disso, mas te levam num terceiro nível em cada um dos itens a alcançar um objetivo muito mais grandioso, né? Onde, por exemplo, lá no questionamento te leva, por exemplo, a você ser uma figura icônica na sua vida, né? A visão que você tem te leva, quando você usa esse processo aí, né, dos 7 princípios, te leva a ser um visionário. O que é um visionário? É pensar algo que ninguém pensou. Sei lá, Steve Jobs foi um visionário, concordo? Henry Ford foi um visionário que fez a produção em massa. Então, te leva a pensar de um jeito expandido, digamos assim, tá? Então, cada um dos 7 princípios te levam a resultados que te dão uma vida muito mais abundante. Porém, é mais complexo, eu não vou abordar aqui. É interessante só que vocês saibam que, por enquanto, a Smart vai servir bastante para todos nós, para essas tarefas pequenas e diárias e úteis para que a gente precisa para atingir os objetivos que a gente já traçou ou com a própria Smart vai descobrir. Né, ou descobrir lá com o Ikigai, que eu comentei também, que também é possível de você fazer. Né? E lembre-se, eu gosto muito dessa frase, você é do tamanho que você acredita ser. Você não é maior, você não é menor. Então você é do tamanho que você acredita que você é. Tá? Então eu falei do terceiro passo, eu falei das ferramentas que você pode usar, o Ikigai, o Smart, onde você vai ver, né, algo específico para poder definir o que você quer fazer, né? Você vai ver algo que é mensurável, algo ambicioso, realista e com data definida. Quem não tem prazo, não tem atraso, como diria um colega meu da mentoria integrativa relacional. Então, fechou o terceiro passo, que é você descobrir e traçar metas ali, né? Já tem, com o Smart já te dá algumas possibilidades de você pensar em jeitos, mas descobrir um objetivo ou vários objetivos. E agora que você já tem objetivo, a gente vai para o passo 4. Por isso que eu chamei a live de hoje uma live 2 passos. Hoje a gente vai ter o passo 3 e entrando agora no passo 4. Né? Qual é o passo 4? Vencer obstáculos. Então, nós vivemos num mundo dual. Dentro e fora, direita e esquerda, rápido e lento, em cima e embaixo, claro e escuro, certo e errado. Então essa dualidade está presente na nossa vida desde que a gente começa a ser formatado pelos nossos pais, pelas nossas figuras de autoridade, pelas pessoas que cuidam da gente, com quem a gente convive. Essa dualidade de certa forma, implantada na gente, porque a gente consegue observar e vai aprendendo isso. E é assim que acaba sendo para a maioria das pessoas, né? E esses opostos são complicados, porque a gente acaba esquecendo que entre dentro e fora tem um caminho, né? Que em cima e embaixo tem uma distância, que entre o claro e o escuro tem várias nuances que você ainda consegue enxergar até chegar no escuro, que entre o certo e o errado tem vários caminhos que podem levar ao mesmo resultado, não que esteja errado, não que esteja certo, apenas uma maneira diferente de fazer. Agora, se é ética, se é isso, se tem um valor isso ou aquilo, né? São outras questões que ainda tem uma dicotomia, né? De ético e não ético, entende? Então a gente sempre tem essa dualidade, né? Então tem vários polos opostos que a gente aprende, né? Mas para que um polo exista, o outro também deve existir. Então para que tenha certo tem que ter errado, para que tenha claro tem que ter escuro, né? Não dá para ter lado direito sem ter lado esquerdo. E assim consecutivamente, né? Então, no que diz respeito à sua vida, num comparativo com essa figuração que eu falei para vocês, você tem algumas leis que são exteriores a você e algumas leis que são interiores a você, né? Para você pescar um pouquinho isso, seria assim, ó, né? O carpinteiro e as suas ferramentas. Você pode ter as melhores ferramentas, as leis exteriores. Isso é muito importante. Precisa ter, ajuda a fazer um trabalho bem feito e mais rápido, provavelmente. Porém,
para dominar essas ferramentas, que são as leis interiores, é determinante. Se você não souber usar, você não vai fazer móvel nenhum com aquelas ferramentas. Pode ser as melhores ferramentas do mundo, as mais modernas, mas sem você entender as leis interiores, sem você dominar, masterizar essas ferramentas todas com as leis interiores, você não chega em lugar nenhum. Então, a maior parte das pessoas acaba vivendo de forma inconsciente porque ignora as suas leis interiores. Por que eu digo de forma inconsciente? Porque acaba vivendo baseado no senso comum, baseado no que os outros falam, baseado no que os outros te falaram que é certo ou errado, para que lado ir. Você tem cara de que é um bom pianista, você tem cara de que é um bom dentista, você tem isso, você tem aquilo, e você vai vivendo a sua vida de forma superficial, baseado naquilo que conseguem ver e daquilo que mostram para você. Porque o teu SAR, lembra do SAR? Sistema de ativação reticular, ele está desconectado do que você realmente quer, então ele nem enxerga que do lado do que estão te falando que você é bom, tem algo que você é melhor e você não percebe. Porque o teu SAR está desativado, porque você não conhece as suas leis interiores, você não conhece o que está acontecendo dentro de você. Por isso o tal e famoso autoconhecimento tão necessário que eu vivo falando para vocês. Vocês devem estar cansados de ouvir falar, lá vem o Rubens de novo com o tal do autoconhecimento. Pois é, bem-vindos ao mundo do autoconhecimento. Sem ele, nada disso é possível. Por vezes ele vai te levar a estresse, a indefinições, a ficar se batendo, a não achar saída. Sim, porque você está revirando lá dentro, você está em um processo que às vezes você se perde um pouco. E ok, o negócio é não desistir, o negócio é não se deixar levar pelo que você está vendo, porque às vezes você não está vendo várias outras questões, várias potências que você tem e que poderiam ser desenvolvidas. Então dê tempo ao tempo, respire, não se cobre, para que você tenha tempo de compreender essas leis interiores e não viver uma vida baseada somente nessas leis exteriores, no que te é posto ou imposto por fora. Né? Imagina uma árvore, a gente na mentoria tem até uma árvore de analogia dentro do livro, na capa é ela, inclusive, né? Mas vamos imaginar uma árvore, não estou falando daquela especificamente, que tem um significado específico, mas imagine uma árvore. Suponhamos que ela represente a árvore da vida, digamos. Nessa árvore há frutos, né? Na vida, os frutos chamam-se resultados. Então, se você tem um resultado, foi um fruto. Né? Então, um fruto do meu trabalho é ser bem sucedido, enfim, ganhar muito dinheiro, ser famoso, daí você decide qual é o fruto, né? Depende da árvore, é um fruto diferente, né? A maioria de nós, quando olha para estes frutos, né, e por algum motivo não gosta desse fruto, acaba concentrando-se ainda mais neles, né? E foca só naquele resultado, que é o fruto. Eu não queria que desse errado, e daí eu fico lá focado naquele errado, tentando desfazer aquele errado, e não vejo que tem outras coisas acontecendo que poderiam me levar a ter outros resultados, ou adaptar aquilo que estava ruim, ao meu ver, para algo que eu desejo, né? O que gera esses frutos, na realidade, são o que possibilita a geração, são as raízes, é o que está lá no subsolo, não é o que está para fora, né? Porque sem as raízes, primeiro, a árvore tomba, segundo, ela não tem nutriente. Então, né, o que você está vendo na superfície, o fruto, todo o desenvolver e tarará, aquilo não existiria não fossem as raízes, que são as leis exteriores e as leis interiores na mesma analogia, né? É o invisível, que é a raiz que está lá embaixo da terra. Na maioria dos casos, eu sei que tem árvores que têm a raiz aérea, né? Mas não, considerando a imagem de uma árvore convencional, que usualmente a gente, quando pede para a pessoa desenhar uma árvore, é esta árvore que ela está no quadro de referência com a raiz para dentro da terra, né? É este invisível que possibilita criar o que é visível. O que eu quero dizer com tudo isso? Que, na verdade, é bastante simples, né? Você sabe quais são os seus frutos no que diz respeito à sua vida. Você viu esses resultados, bons ou ruins, dando certo ou dando errado, sem julgamento. Mas você viu os resultados nas diferentes áreas da sua vida, né? Quando você cumpriu lá o passo de saber, né, aonde você, de assumir a rédea, de saber onde você está, de analisar a tua vida como um todo, enfim, área por área, e você está decidido a mudá-lo. A maioria das pessoas na sua situação vai focar ainda mais nos resultados, né? Vão fazer repetidamente as mesmas coisas, né, ou coisas semelhantes para conseguir mudar qualquer coisa na sua vida. Óbvio que isso não vai funcionar. Então eu preciso olhar para dentro, para o que está trazendo nutriente para aquele resultado. E aquilo está dentro da gente, né?
essa tentativa de mudança sem olhar para o que está dentro pode até trazer alguns resultados, que eu falei do SMART. O SMART, ele trabalha fora. Ele trabalha coisas ali que você pega de fora. O que é específico, fora. O que é mensurável, fora. O que é tudo fora. Todos. Ele negligencia o interno, que aquela outra tabela que eu falei dos 7 elementos não negligencia. Ele fala da intuição, do emocional, do espiritual, que estão dentro, né? Então, ela é mais completa nesse sentido. Mas sim, a SMART é possível, mas se você foca só nela, você acaba focando no que é exterior. Você dá alguns passos, mas não vai longe, compreende? Você consegue solucionar alguns frutos, né, para frutos melhores, mas não é assim aquela abundância, né? Não é assim aquela coisa de, nossa, da água para o vinho, né? Sabe as pessoas que você vê que fazem assim na vida? É justamente porque elas estão focando no que está oculto, no que não está à mostra, né? Está focando na raiz do problema. Não é à toa esse ditado, está focando lá, no que está nutrindo para chegar no resultado. E não no como fazer. O como está acontecendo é o como. Agora, a questão está na raiz, não está no como, não está no resultado, no fruto, né? Então, se você quer realmente mudar qualquer resultado na sua vida, primeiro, você precisa mudar aqui, ó. Sua mente. Metanoia, você já viram eu falando isso 232 vezes, se não mais, né? Ou pelo menos, se você não está dando conta nesse momento de mudar a sua mente, preparar a sua mente para que a mudança vai acontecer. É o primeiro passo. Você precisa, né? Nós temos valores, digamos, organizados de determinada forma dentro da cabeça, que a gente aprendeu lá na infância, enfim, que nos levam a crenças específicas, que promovem certos sentimentos, que nos levam a praticar determinadas ações e comportamentos, que levam a algum resultado, o resultado que nós somos e conseguimos na vida. Então, essa formulinha que eu falei, que é um construto, se vocês forem prestar atenção, então, valores organizados que determinam uma forma, que leva a crenças, que promove sentimentos, que leva a praticar determinada ação e comportamento, que leva a um resultado que é o que a gente consegue na vida, ou o que nós somos na vida, é o resultado da fórmula, é esse construto que precisa ser pensado, avaliado, analisado, para ver onde é que está a falha, né? Se você, por exemplo, né, tem pouco dinheiro, se você, por exemplo, não tem a relação com os amigos, com o marido e mulher, enfim, que você sonha, se você tem excesso de peso, ou não tem o corpo que gostaria, se você não está plenamente satisfeito profissionalmente, ou possui qualquer outra dificuldade, entenda que a raiz disso tudo não está fora. Está unicamente ou primordialmente em você, respondendo ao que vem de fora, mas está dentro de você, porque você pode, se você olhar para dentro, olhar para a raiz, descobrir que há uma maneira, que talvez você não conheça ainda, para contornar aquilo, para ter um comportamento, para que quando o que vem de fora, que às vezes não mudou, você consiga lidar de uma maneira diferente e ter um resultado diferente, mesmo sem saber como. Então, e esses resultados, né, dos seus valores, digamos assim, que constroem as suas crenças, que promovem os determinados sentimentos, tudo invisível, que condicionam as suas ações e comportamentos, que daí passa para o visível e daí tem o fruto, se você trabalha lá atrás, no começo dessa linha, você consegue trocar lá o comportamento exterior e você consegue ter resultados diferentes naquilo que você pretende realmente mudar ou melhorar, digamos assim, né? Para você conseguir mudar qualquer área aí da sua vida que você queira, ou a vida como um todo, sei lá, né? Não sei a situação, os seus comportamentos e as suas ações são fundamentais. Mas se você não preparar o que está lá invisível, não parar para olhar para aquilo que está lá dentro, né? Revisar realmente. Lembra da outra tabela dos 7 que eu falei? Questionar. Se você não questionar algumas questões das quais você tem certeza na vida, pode ser que você fique preso na certeza e o fruto não venha. Porque é essa certeza que te dá o comportamento, que te dá o resultado. Então sim, questionar algumas certezas é importante, mas meu Deus, daí eu vou me perder. Não, você não vai se perder. Você tem a permissão de entender que isto que uma vez na vida te serviu como valor, como princípio, como norte,
ele pode hoje estar desatualizado e não ter mais significância. E você de repente escolhe esse que te traz um fruto que você quer. Qual é esse? Não sabemos, você não sabe, eu não sei, ele não sabe, nós não sabemos, vós não sabeis, eles não sabem. Vamos conjugar em todas as pessoas do presente indicativo aqui na negação. Não tem como saber, mas abrir-se para experimentar, abrir-se para questionar, abrir-se para revisar é importante. Aí você vai estar trabalhando na parte da raiz e não mais na parte do comportamento que aparece e na parte do resultado que aparece. O comportamento, ele vai ser reflexo da mudança interior. Ele vai ser reflexo da mudança interior. Se ele for um comportamento forçado, o interior continua igual, ele pode até acontecer e te dar até algum resultadinho ou algum resultadão. Ele pode dar um resultado. Porém, ele vai ser incipiente, não vai ser duradouro, porque o que está nutrindo outra coisa. Esse comportamento é forçado. Você se distraiu, volta a produzir os frutos que você produzia. Você se distraiu, volta a se comportar do mesmo jeito. Você se distraiu, os mesmos sentimentos a respeito de todas as questões voltam a dominar a sua vida e você age do mesmo jeito e tem o mesmo resultado. Você não controla a emoção, vocês sabem disso, a emoção é um disparo químico. Incontrolável, vai ter. Você vai sentir medo, você vai sentir angústia, você vai sentir afeto, você vai sentir raiva, vai. O que você faz com isso, você pode decidir. Quanto tempo você demora para você mesmo acolher este sentimento, revisar a questão, trazer para a realidade, dimensionar proporcionalmente e caminhar a partir daí, isso é um processo de aprendizado, não é da noite para o dia. Então, mas você precisa estar disponível, você precisa estar atento, você precisa estar olhando, você precisa estar dando passos a querer fazer e fazer. Senão você vai ficar só olhando e aceitando. Tô com raiva e soca todo mundo mesmo, né? Se você não parar para olhar para essa parte toda que está invisível, você vai ficar empacado no seu objetivo, você não vai chegar lá, né? Dificilmente você vai conseguir, né? Você pode fazer, por exemplo, uma tabela de análise de problema e tomada de decisão, que também é bastante usada em meio organizacional, né? Essas tabelas todas, mas pode ser útil. Por que eu falo tanto de preencher tabela? Vocês lembram da teoria de estados de ego? Quando você está ali escrevendo, preenchendo um campo daquela tabela, você está pensando a respeito, você está pondo dados, você está olhando para a tua realidade, você está ativando o seu estado de ego adulto. Você está, de certa forma, desconectando um pouquinho dos valores que você aprendeu de infância, você está desconectando um pouco daquele autocuidado excessivo, de que você não precisa passar por isso, porque tá bom assim. Você está desconectando daquela raiva de ter que fazer e não sabe se vai dar certo, do seu estado de ego criança. Você está ali tirando a energia psíquica da sua criança submissa que aceita tudo. Compreende? Você está ali no estado de ego adulto, olhando para aqueles dados e preenchendo aquela tabela. Por isso que é importante você usar algum instrumento enquanto você ainda não aprendeu a fazer essa energização do seu estado de ego adulto, né? Mentalmente, sem precisar tabelar tudo, né? Mas essa tabela de análise de problema e tomada de decisão, ela ajuda você, por exemplo, a entender habilidades específicas que você precisa desenvolver ou adquirir para alcançar o que você deseja, né? Você vai usar a dualidade para montar a tabela. Então, são duas colunas, para você ter noção de como funciona essa tabela. Do lado esquerdo, num primeiro espaço, você coloca, você preenche ali as crenças fortalecedoras que você possui, né? O que você acredita sobre a vida, sobre si, que te fortalece no caminhar na vida. Você põe lá de 3 a 5 respostas. Então, o primeiro quadradinho ali da tabela, você põe o que você vê nas suas crenças e valores que te fortalece. Imediatamente ao lado, você coloca as crenças limitantes, o que você acredita sobre a vida e sobre você que está limitando o seu caminhar, o seu chegar em objetivos, né? Também de 3 a 5 respostas. Em todos os campos você coloca de 3 a 5 respostas, tá? Logo abaixo do primeiro campo que você colocou as crenças que te fortalecem, você coloca seus pontos fortes, o que você ou até os outros reconhecem em você como uma virtude, como um ponto forte, como uma fortaleza, como uma habilidade, 3 a 5. Imediatamente ao lado, você coloca pontos que você entende ou os outros entendem, já te falaram, que você precisa desenvolver,
né? Você coloca ali de 3 ou 5 pontos que você entende que precisa desenvolver. Logo abaixo dos pontos fortes, já na terceira linha, do lado esquerdo na coluna, você coloca de 3 a 5 oportunidades que você teria para usar os seus pontos fortes. Ah, eu sou bom nisso. Eu teria X, Y, Z oportunidades para usar esse meu ponto forte. Então coloca ali de 3 a 5 oportunidades que você vislumbra, que você já usou, que você pode usar essas habilidades que você já percebeu que você tem. Ao lado, você vai colocar 3 a 5 riscos ou ameaças caso você não desenvolva aqueles pontos que você listou acima. Caso você resolva não desenvolvê-los, ou não consiga, ou não masterize aquilo, né? Que ameaça e que riscos o não desenvolvimento daqueles pontos que não são fortes em você, que precisam desenvolver, vão gerar na sua vida e nos seus resultados. Na quarta linha, abaixo das oportunidades, você escreve 3 a 5 coisas na sua vida pelas quais você é grato, feliz, se sente alegre a respeito. E logo ao lado, você coloca de 3 a 5 ações de desenvolvimento, pensando que ações você precisa realizar para desenvolver os pontos que você precisa desenvolver, que você listou lá em cima. Então aí você tem uma tabelona de 4 linhas, 2 colunas e vários itens. Falei devagar para vocês irem anotando. Então, quando você olha para isso tudo, o que você conclui? Que habilidades específicas você precisa desenvolver? Quais fortalezas você tem que vão colaborar no desenvolvimento dessas habilidades que você precisa desenvolver para alcançar o seu objetivo? Então, isso posto, o passo 4... Só um pouquinho que saiu aqui. Aí. O passo 4 trará para você o que você precisa desenvolver para poder vencer um obstáculo, que é o passo 4. Então, quando você olha para isto deste jeito, você consegue entender o que está faltando desenvolver para chegar lá. Você começa a entender, a qualificar o que precisa ser desenvolvido, né? O que está te prendendo no mesmo do mesmo. Você começa a enxergar isso e não te ajudando a chegar ao seu objetivo, seja ele qual for e qual área for da sua vida, tá? Então, passo 3, passo 4. Bem cheio de tarefinhas, né? 2 tabelas, o Ikigai e o SMART, essa tabela que eu falei agora das fortalezas, né? Das habilidades, das questões a desenvolver, né? Para você conseguir fazer acontecer as coisas na sua vida. E eu quero que vocês fiquem com essa ideia e que vocês consigam praticar isso. A gente vai depois para o passo 5, né? A gente teve o tomar as rédeas, a gente teve o saber da sua realidade atual, né? Saber quem você é hoje, aonde você está, estabelecer objetivos e, por quarto, vencer os obstáculos, como eu acabei de falar. Então, usem o SMART para o passo 3, né? Os 7 princípios para atingir os objetivos você pode até procurar na internet, mas ele é mais complexo, vai requerer sim uma colaboração, por exemplo, de um mentor integrativo relacional, né? A gente viu depois como vencer obstáculos, né? Nessa tabela que eu falei para vocês aí, onde você descobre o que você precisa desenvolver, né? Para poder alcançar o objetivo, né? E lembrando que o processo de alcançar objetivos que até podem parecer inalcançáveis, esse processo depende de você se habilitar para, tá? De você trabalhar na raiz, não trabalhar só no comportamento exterior, compreender a questão das suas emoções. Você não precisa saber de onde ela veio, ir lá tratar, e darará. Você pode até fazer isso lá na psicologia, mas não necessariamente você precisa chegar lá, você precisa entrar em contato. Você precisa olhar para aquilo, você precisa acolher aquilo e daí você pode trabalhar no seu externo a partir daí. Tá? Trabalhar no interno é você permeabilizar, deixar permeável, ao contrário de impermeabilizar, permeabilizar, deixar permeável, por exemplo, o seu jeito de pensar, o jeito de ver as coisas, que é o seu quadro de referência, como você entende tudo aquilo que está acontecendo, sabe? Olhar para o seu valor e questionar-se a respeito daquele valor. Que papel esse valor está prestando hoje na minha vida? Ele está me levando para o que eu quero ou não? Questione-se.
porque às vezes aquilo ali precisa ser ajustado de alguma maneira. De que maneira? Não sabemos, porque depende do que é, como é, quando é, porque é. Mas sim, às vezes você entrando em contato com isso, você consegue entender. Lembra daquela tabela dos 7 passos que eu falei? Dos objetivos, né? Do fluxo, que é o flow que eles falam. Quando você dá os passos, é o que as pessoas falam que o universo, Deus, enfim, né, contribui, não que não existam essas coisas, a energia quântica, tarará. Quando você dá os passos, o SAR vai te focando no que você precisa e automaticamente as coisas vão aparecendo para você, soluções, oportunidades alinhadas com aquele teu objetivo. Quando a gente foca muito no saber como fazer, entender o que é, você fica preso naquele momento, você não caminha. Então, por isso a gente fala na mentoria, experimentação. Teve uma ideia, teve um jeito de entender, teve um jeito de ver, teve um jeito que entende que pode dar certo, experimente. A experimentação é segredo, porque pode dar bom e pode dar não bom. Se deu não bom, você fala, opa, esse aqui não funcionou desse jeito, preciso adaptar, modificar totalmente o que fazer? Você vai olhar, você vai analisar, mas você experimentou. Agora, ficar parado, sem experimentar, tentando achar, você nunca vai saber se algo que possa ter passado pela sua cabeça vai funcionar ou não vai funcionar. Ou ficar parado, a paisagem não vai passar, você vai ficar vendo as mesmas coisas. E daí você não vai ter insights, você não vai ter... Esse é o fluxo que a outra tabela trabalha, que no Smart você não trabalha. Então esse fluxo ele só vai estar fluindo se você estiver caminhando. E para caminhar você precisa se permitir, você precisa deixar isso tudo aberto e acessível. Senão você fica fechado e vai ficar batendo de frente consigo mesmo, porque você não está acessando raiz, você está acessando só comportamento externo não vai mudar de jeito nenhum, ou vai mudar por um curto período de tempo e vai voltar a ser o que era. Né? Então abrir mão disso, entendendo que você não vai deixar de ser quem você é, você não vai deixar de ter seus princípios e valores que você não queira, mas sim, você pode revisar-se, você pode há muito tempo atrás já, mas ainda se fala isso, você pode reinventar-se, né? Não gosto muito desses rótulozinhos, mas é uma reinventação mesmo, né? Você olhar tudo que você tem e montar de um jeito diferente aquelas peças de Lego que estão ali para construir algo talvez mais divertido, se for diversão que você precisa na sua vida, talvez mais bonito, se for algo mais bonito que você precisa na sua vida, não sei o que você precisa, mas essa reconstrução das peças de Lego que estão ali dentro, não mais baseado naqueles valores e princípios, aquelas certezas que você tinha, possibilitam às vezes coisas infinitamente maiores, diferentes, que te levam a lugares que você às vezes nem sonhou, muito além dos objetivos que você mesmo traçou para você. Uma coisa bem bacana que eu ouvi, ontem eu ouvi isso, me relembrou, quando você estabelece um objetivo, não estabeleça ele pequeno demais, senão você alcança, e daí você nem dá mérito para você mesmo, porque foi tão fácil, né? Nem alto demais, porque daí você não alcança nunca, mas ele não pode ser também muito mediano. Pô, Rubens, então não pode ser nada o objetivo? Não tô te entendendo. Veja, quando a gente tem um objetivo alto, que até pode parecer impossível, e com esse objetivo eu entendo que, por ser alto, pode ser que eu atinja só 60%, eu estou me dando autorização a não chegar lá. Então, se eu não chegar por algum motivo, alheio à minha vontade, eu não me frustro, porque eu tinha a ideia de que poderia não chegar, porque era um baita objetivo. E se eu chegar lá, isso dá uma potência que fala, meu Deus, eu achava que eu não ia alcançar, aqui eu tô. E se você passa, então, e pode acontecer, porque você está mexendo na raiz, você não está mexendo no comportamento, cara, ninguém te segura. Você vai ser visionário, icônico, enfim, tudo aquilo que eu falei da outra tabela. Tá? Tomando cuidado para o que está embaixo, profundo, na raiz, o que está alimentando o fruto que você está colhendo. É essa dieta que você tem que mudar para mudar o fruto. Ele vai ser tanto mais azedo, tanto menos azedo, mais doce, quanto os ingredientes que estão ali para a raiz absorver e formar o fruto. E você define, porque está dentro de você. É olhar para dentro e entender o que está acontecendo, né? Então, lembra do sistema de ativação reticular, né? Através do uso desse mesmo sistema, tendo um objetivo claro lá que o Smart deu para mim em mente, né? Uma visão mesmo, né? E entendendo o que te impede, por exemplo, de chegar lá,
não os outros, mas em você mesmo. Não no que o meio dá, que te impede de chegar lá, mas em você mesmo, né? O que você precisa desenvolver? O SAR ativa-se e as coisas começam a ressonar na sua vida, sabe? Entra em ressonância, fica na mesma vibe, né? Que o pessoal moderninho fala, na mesma vibração, física quântica fala sobre isso, vibração igual, né? Você vibra numa frequência e você consegue se conectar na frequência daquilo que você quer. E aquilo que você quer vem para você, física quântica. Simples assim. Pô, Rubens, como é que faz para vibrar na frequência do que eu quero? Pois é, né? Tem um caminho, não é assim, agora eu vou vibrar na frequência da conta do banco cheia. Não funciona, infelizmente não funciona. Mas é importante ter esse sistema de ativação reticular focado em algo grande, não em algo pequeno, em algo grande, para que ele busque, senão teu cérebro não vai buscar, você vai ficar preso naquilo que você não está conseguindo, focando no fruto e não na raiz. Sabe? Não na raiz. Não é mágica, não é solução do dia para a noite, é um construto. É como a tua vida, você construiu o ponto que você está hoje. Você pode manter construído, você pode começar a fazer reformas e começar a mudar e ter outros frutos. Né? Você pode se conformar ou você pode se reformar. Escolha. Né? É uma escolha. E ok, se você quer conformar, beleza. Mas se você quer reformar, você quer mudar, volta lá para o passo 1. Revisa tudo, responda honestamente a tabela do passo 4, do passo 3 e do passo 4 e então você vai estar pronto para o seu passo 5, que não falarei hoje, falarei quarta que vem. Então, encerrando hoje, eu vou pedir para você, se você achou que o que eu estou falando é interessante, é relevante, te ajuda ou pode ajudar alguém, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, como vocês vêm eu falando sempre, que daí quem sabe eles desenvolvem e viram seus amigos, ou pelo menos param de perturbar, né? Se o teu amigo, enfim, quem você vai chamar para ver as lives aqui, perdeu os passos 1, 2, 3 e 4, vou te contar um segredo. Você pode passar para ele, você pode explicar quais são esses passos, o que fazer em cada um. Na minha palestra do Jacaré, que teve gente que já viu aqui, eu falo do processo de aprendizagem e eu falo de que quando o momento que a gente aprende mais, 80% do que a gente ouviu, viu, leu, a gente aprende quando a gente fala para o outro, quando a gente ensina o outro. 80% do que a gente viu, leu ou estudou, quando a gente está ensinando para o outro é 80%. Por quê? Para você contar para o seu amigo passo 1, 2, 3 e 4, eu tenho certeza que você vai olhar suas anotações, você vai dar uma revisada, você vai fazer anotaçõezinhas, você vai estudar, vai se preparar. Então você vai absorver mais. Então você pode e deve contar para a pessoa que você vai convidar para estar aqui vendo os outros passos, 5, 6 ou 7, para atingir objetivos, você já começar a ensinar, assim como eu estou fazendo aqui para vocês, começar a multiplicar isso, né? Então, afinal, você veio aqui, você anotou, então você tem todo o material para passar adiante, né? E você passando adiante é um trabalho em equipe, né? Fortalece individualmente e fortalece o grupo, né? Então, seja assim você, como eu e Mara, um vetor de transformação de vidas, sabe? E bem-vindos ao Vida que Funciona, né? Pede para os amigos seguirem, inscreverem em nossos canais, ok? E tá aqui com a gente na live para absorver o conteúdo que pode ser interessante para eles, né? Nos ajuda e ajuda vocês e ajuda eles também. Eu vou me despedir, eu sei que muitos já fazem isso, obrigado pelas indicações, gente. Eu vou me despedir aqui, deixando um pensamentozinho para vocês refletirem, que seria o seguinte: se você quer realmente mudar qualquer resultado na sua vida, primeiro você terá que mudar a sua mente, ou pelo menos prepará-la para isso. Boa noite e até semana que vem com o passo número 5. Tchau, pessoal!